Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, em nome do RIDER, o meu nome, em nome do governador, do governo, cumprimentar a imprensa pelo dia, que é tão importante, na minha opinião, o quarto poder, e que está passando esse país a limpo. Parabéns a todos. Eu quero agradecer, primeiro, a minha equipe, lá da SAD, Terezinha, cadê a Terezinha, a Leia, nosso secretário adjunto Édio, Tarcísio e Paulo Lopes da Folha de Pagamento, que acho que está na conta hoje, né, Tarcísio? Tudo certinho, né? Então tá bom. Agradecer imensamente o secretário Rídio, que foi parceiro de todas as horas, nas horas mais difíceis, quando a gente queria desistir, estava lá o Rídio incentivando. Obrigado, Rídio. E falar para os senhores e para as senhoras que o governo, neste momento difícil da economia nacional, das crises que estão passando todos os estados da federação, o governo do Mato Grosso do Sul, além de manter o salário em dia, que todo mundo diz que é uma obrigação, e que eu digo que você só cumpre a obrigação quando você pode, né? Tem feito isso em função das medidas que tomou desde 2015, quando diminuiu contratos, diminuiu custeios e fez um planejamento estratégico para que a gente pudesse estar atravessando esses momentos de crise que nós sabíamos que estaria vindo, estaria instalado, mas que poderia piorar. E o governo, nesse período, ele investiu. A gente acaba esquecendo de tudo aquilo que é feito em 1 ano e 6 meses de governo, praticamente. Hoje nós temos o melhor salário do Brasil para os professores. Os professores do Mato Grosso do Sul têm o melhor salário do Brasil. Uniforme, kit, merenda na educação em dia. Pela primeira vez na história desse estado, o aluno chegou na escola com seu uniforme, com seu kit escolar debaixo do braço. É obrigação também, mas não era feito. Quem vive nesse estado, como eu vivo há 38 anos, não acontecia. E comprado, preço de mercado, preço justo. Inclusive, já estamos iniciando a licitação para o ano que vem. Segurança pública, nós fizemos diversos investimentos e estamos preparando, está autorizado pelo governador Reinaldo Azambuja, o secretário José Carlos Barbosa já anunciou um investimento em torno de 40 milhões de reais na compra de veículos, coletes, armas, equipamentos para a nossa polícia. Infraestrutura, o governo anunciou 2 bilhões de investimento em infraestrutura. Nunca se choveu tanto no nosso estado como tem chovido nesses últimos meses. Estamos recuperando a região sul do estado. Segundo o Marcelo Miglioli, são mais de 78 pontes que estão sendo recuperadas, além de rodovias e uma série, um projeto que as pessoas... outro dia, eu vou aqui acho que é bem formal, né? Posso conversar um pouco. Outro dia o senhor me perguntou, cadê as obras desse governo? Eu falei, realmente ainda não tem. Sabe por quê? Porque nós estamos terminando todas as obras que ficaram inacabadas nesse estado, que é o seu dinheiro que nós estamos cuidando. Porque obra inacabada é um prejuízo imenso para o estado
além de não atender a população. Então, esse governo tem essa preocupação de cuidar bem do seu dinheiro. E complementei dizendo uma coisa que eu penso: levantar a parede é fácil, duro é você manter o custeio, você manter o posto de saúde funcionando, o hospital funcionando, a escola funcionando. O custeio é que custa caro, meu senhor, é o dia a dia do governo. Na licitação, ano passado, as compras de governo, nós deixamos de gastar 850 milhões de reais. E, como disse o nosso governador, que é um grande gestor, é com esse dinheiro que a gente está tocando as coisas. É o dinheiro que nós deixamos de gastar. E como notícia boa não vem de jornal, não viraliza na internet, nos WhatsApps, não viralizou quando nós anunciamos que o governo deixou de gastar 850 milhões no ano passado. Mas ele deixou de gastar, com planejamento, com prazos de compra, comprando bem, comprando com qualidade e com prazo de entrega. E pedindo para que entregasse realmente tudo que foi comprado. Então, este é o governo. E hoje, dia 1º de junho, primeiro dia após o mês do dissídio coletivo dos nossos servidores, nós estamos aqui para conversar com os senhores, com as senhoras, sobre os avanços que tivemos dentro do mês de maio. E que acredito que a partir, Rita, eu já vou passar para você, eu falo demais, e que acredito que a partir deste mês de maio, os sindicatos irão perceber que houve uma inversão, como disse a Terezinha, de valores. Que o governo não está preocupado só com o reajuste salarial. Ele está preocupado em conversar com o servidor, com os representantes dos servidores. Ele está preocupado em diminuir as distorções que existem nas diversas carreiras do Estado. Ele está preocupado em oferecer condições de trabalho para esse servidor. E está aqui o Riedel, que é o presidente do Fórum Dialoga. O Fórum Dialoga continuará, mesmo fora do mês de maio, conversando com todos os representantes de servidores. E onde couber avanços, posso dizer, onde couber avanços, o governo estará prontamente atendendo o nosso servidor. Porque, repetindo o que diz o Reinaldo, é o maior ativo que esse Estado tem, são os nossos servidores. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Carlos Roberto, e também recíproco o sentimento em relação a todo o comprometimento que não só o Carlos, como toda a equipe dele que está aqui, nossa equipe também aqui da Secov, está a Lu aqui. É importante destacar isso porque foi um período muito intenso de negociação e de demanda de todo esse grupo de trabalho em relação às diversas análises, ensaios, impactos, discussão, porque você começa a mudar um pouco o paradigma de negociação e saindo só daquela discussão tradicional do valor do reajuste. As carreiras de Estado, que são mais de 47, elas são extremamente complexas. Cada uma tem uma particularidade. E a partir do momento que nós decidimos, dentro desse ambiente de conversa, que o secretário Carlos colocou, foi o Fórum Dialoga, mudar um pouco esse paradigma de negociação, as pessoas elas estranham, saem da zona de conforto, são chamadas a uma discussão um pouco mais profunda em relação a essas carreiras. E nesse sentido, o trabalho para o governo e para as representações, os sindicatos, as associações, também foi muito mais intenso nesse sentido. E aqui eu quero registrar um agradecimento especial aos sindicatos, às associações, porque em todo momento, por mais que houvesse discordância, divergência, é natural isso,
todos se sentaram à mesa, muitas vezes voltavam, pressionavam, discutiam. Isso faz parte desse processo, mas em nenhum momento faltou com respeito, com diálogo ou com uma capacidade de deixar a porta de negociação aberta em todas as situações. Então, quero registrar aqui também um agradecimento a todos os sindicatos e associações que participaram desse processo. Eu entendo que, a partir do momento que, nesse ano, nós quebramos essa dinâmica em relação a como negociar, isso perdura no governo, porque, a partir do ano que vem, nós temos um abono constituído esse ano. Ano que vem eles pedem incorporação e vai ter toda uma discussão em torno disso. E no terceiro e no quarto e último ano de governo também não vai ser diferente, porque a proposta é melhorar e avançar numa política de gestão de pessoas para o Estado, que é uma gestão de desempenho, é uma gestão onde a gente possa avaliar o coletivo daquela carreira, o resultado daquela carreira. O país vive um momento onde várias instituições são colocadas em xeque, onde vários serviços do Estado são questionados. E a gente tem que olhar com muito carinho cada uma dessas ações, cada um desses resultados. Como também diz o secretário Carlos, as pessoas é que produzem esses resultados. Então nós temos que estar muito atentos à sua motivação, à sua capacidade de entrega, à leveza daquela estrutura para a sociedade como um todo. E é esse o rumo, é essa diretriz que a gente tem buscado dentro do governo, com toda a sua complexidade, toda a sua dificuldade. Então eu não vou deixar para responder as perguntas, registrando aqui mais uma vez ao Carlos, toda a sua equipe, por esse trabalho difícil, complexo, de dedicação, mas que é nosso entendimento, é nossa função estar aqui para poder gerar valor realmente para a função do servidor público do Mato Grosso do Sul. E, concluindo, quero também parabenizar cada um de vocês, profissionais de imprensa, pelo dia. Hoje também é Dia Mundial do Leite, né, Carlos? Sabia? Vamos todo mundo tomar um copo de leite, ajuda a economia do Estado também. E ficar à disposição aqui para que a gente possa responder a qualquer questionamento, qualquer discussão em relação a todo esse processo de negociação. Muito obrigado. Ok, já podemos partir para as perguntas. Eu vou pedir uma coisa só. Por favor, se identifique com o nome, tá? E o veículo, e aí, a partir do primeiro, que a gente possa estabelecer mais ou menos uma ordem aí. Ok? Pode ser. Tainá, do Correio do Estado. Ao todo, assim, acho que eram 39 mil servidores que iam receber o abono, previsto para receber o abono. Quantos aceitaram, né? Minha pergunta é: quantos aceitaram receber o abono junto com as outras, né, negociações? E qual que dessas carreiras teve, assim, um reajuste mais significativo, que estava mais defasado e teve que ter um reajuste, um abono um pouco maior ou algum outro benefício, né? Se teve alguém que teve essa defasagem, né, atendida, assim, de uma maneira mais contemplativa. Você, Rita, tem todo o direito de me corrigir, tá? Nós temos, foi mandado para a Assembleia, para ser aprovado, abono. A princípio, nós oferecemos R$200 para todos os servidores. Então, vamos arredondar, para os 40 mil servidores, tá? Que cabia o abono. Conforme avançaram as negociações, nós negociamos dentro de um orçamento que o governador determinou. Nós tínhamos um orçamento e não poderíamos sair daquele orçamento. Qual que era o valor, Rio? Você que é bom de número, eu não lembro o orçamento. Nós tínhamos que trabalhar em torno de 150, né? Isso? Mais ou menos para o ano de 2016. Não, 150 milhões. Para o ano. Para 16. Para 16. Né? E nós tínhamos que ajustar tudo dentro deste valor. Conforme avançavam outras negociações, onde havia algum dispêndio, nós negociamos o valor do abono. Nós diminuímos o valor do abono e terá alguma categoria que, a partir de julho, quando avançarem algumas outras negociações que ficaram para julho, ela não terá abono, o abono cai, deixa de haver o abono. Então, o abono hoje ele vai de R$100 a R$250. Falando a sua pergunta, Tainá, que toda tarde você me ligava, né? Você que é a Tainá, né? O maior abono vai ser
vai ser de R$ 250 para fiscalização e gestão de obras públicas e serviços de engenharia e transporte. Será o maior abono de R$ 250. Tá? E é bom acrescentar, hoje eu estava dizendo para o Rido, eu estava saindo da Secretaria de Fazenda e tinha uma fila no caixa, porque o salário está na conta hoje, e um senhor veio comentar comigo, falou, olha, secretário, agradeço ao governo, ao governador, hoje tem R$ 400 a mais na minha conta, que é o abono de abril e de maio, e quero dizer ao governador que eu estou muito feliz com esse valor, porque para ele representava um ganho de 20% no salário dele. Acredito que ele está na faixa lá de mil e poucos reais. Então, eu tenho certeza que hoje, Tainá, 70% dos servidores públicos do Mato Grosso do Sul estão satisfeitos com o abono. E quero complementar dizendo, nenhuma categoria recusou o abono. Só complementando, Tainá, acho importante registrar, ainda dentro da sua pergunta, que enquanto estratégia, o abono, ele representava isso que o secretário colocou, mais de 70% dos servidores recebendo no mínimo reposição salarial. A estratégia foi justamente essa. Ao fixar um valor, você concorda comigo que o percentual para quem ganha menos é maior e para quem ganha mais é menor. No momento de crise, onde a massa salarial dos servidores e a grande número de servidores tem um salário mais baixo, o objetivo foi justamente atender esse grupo, esse conjunto de servidores. E a partir do momento em que isso se instalou, a gente começou a trabalhar em cada uma das categorias para rever a carreira, porque abriu esse espaço. Só o abono representa algo em torno de 100 milhões por ano. A gente teria um espaço dentro do nosso orçamento para fazer a correção dessas distorções. E isso ficou muito complicado para a imprensa, porque a complexidade de cada uma das carreiras é muito grande. Aí saía 6% de reajuste, 2%, tira o abono, põe o abono, diminui o interstício, dá promoção. Quer dizer, são várias situações em cada uma das carreiras que foram negociadas uma a uma, incorporação de PCI, uma correção que poucas pessoas estão dando valor a isso. PCI dentro da carreira de um servidor é a parcela de irredutibilidade constitucional. É um ganho que o servidor teve na justiça. Incorporar isso no salário é um grande avanço. Isso foi feito numa série de carreiras. Porque incorporou, passa a valer aquele valor dentro dos reajustes futuros. Então essa é uma das medidas só para exemplificar. E isso também tem um impacto no orçamento e no valor do salário daquele servidor. Então todas essas ações, elas foram feitas no momento posterior ao abono, e trouxeram vários benefícios a diferentes categorias. É até difícil responder a sua pergunta, qual é a categoria que mais ganhou? Não tem isso. Várias delas tiveram, quando teve incorporação, quando não teve. Pega a Polícia Militar, por exemplo, diferenciado, dado o valor do soldado ao valor do coronel, e não é uma questão de valorizar mais um que outro. É uma discussão conjunta de toda a instituição. Então é difícil uma resposta direta para um valor, para um número, porque cada carreira teve a sua particularidade. Essa última carreira que teve 250 de abono, quantos servidores mais ou menos? O senhor sabe? Ô, Tainá, você tinha que ter me avisado antes. Eu te falo já. Terezinha, você tem mais fácil aí? Mas eu tenho aqui. Lá. Tem. 304, 960. É isso? 960 engenheiros civis de transporte e 304 fiscalização e gestão de obras públicas. São 1.264 servidores. Sou Leandro, da TV Morena, e os senhores falaram de 150 milhões para 2016, mas quanto que vocês conseguiram alcançar dentro desse valor? Qual vai ser o impacto na folha de pagamento do governo? E queria saber também sobre as categorias, né? A gente já citou aí a Polícia Militar, os bombeiros, que são categorias que fizeram alguns movimentos, paralisações. No caso delas, como é que foi essa negociação?
Então, o impacto em 2016 do abono, desde abril até junho, e depois de julho até dezembro, com todas as correções nessas carreiras que nós falamos, está em 151 milhões de reais. Tá? Passou um pouquinho do nosso orçamento previsto inicialmente, 1 milhão a mais. Estamos absorvendo isso. Ainda tem algumas poucas carreiras que têm ajustes a serem feitos, natural, dentro de toda essa complexidade. No que diz respeito à Polícia Militar, é uma instituição grande. Quando eu falo Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, todos juntos, também com características muito específicas dentro da carreira, e nós discutimos com algumas associações, porque eles têm representações diferentes também. Cabe soldado, terceiro sargento, segundo, primeiro, até subtenente, depois oficiais. E na negociação entrou um conjunto de situações. O secretário Carlos começou aqui no início. Pensa em segurança pública, e é o que o governo pensou, em projeto de segurança pública, tem que pensar em recurso humano capacitado, e aí entra uma série de cursos de destravamento de promoções. Começa agora curso para 300 sargentos, tem curso de oficiais, tem retomada de efetivo que está na aposentadoria, ou inativo, na aposentadoria está inativo, e nós vamos chamar de volta com uma parcela do pagamento para ele. Tem aí o equipamento, viatura, munição, equipamento propriamente dito de uso pessoal, que somam aí 40 milhões de reais para a Polícia Militar. E na parte negocial, nós também fizemos essa mesma diretriz, priorizamos uma diminuição entre o valor do soldado e o valor do coronel. Hoje era de 15,8%, nós pretendemos chegar até o final do governo com essa distância em 20%. O valor do salário do soldo do soldado em 20% do coronel. Isso não em detrimento a um achatamento do salário do coronel. Queremos valorizar como um todo, mas sempre vai haver um maior aumento, ou não aumento, uma condição melhor para essa base da pirâmide. E essa discussão ela foi complexa, porque não é simples. Você tem categorias diferentes, tem que mexer na tabela, tem todos os adicionais que estão envolvidos na remuneração de um determinado servidor, tem todo esse conjunto de situações que foi posto na mesa. E é natural também, com várias representações distintas, diferentes, umas ficavam mais satisfeitas, outras menos satisfeitas, mas o objetivo é pensar num projeto de segurança pública, e assim foi feito. Então é natural que às vezes o tensionamento ocorresse um pouquinho mais numa categoria ou no outra, mas eu acho que com a disposição de todas essas associações, com capacidade do governo de dialogar, discutir, fazer conta, retornar, transparência, mostramos claramente a situação do governo. Nós temos o Diese esteve aqui conosco, está aberto para discutir as nossas contas. Nós estamos, como foi falado também, no momento crítico da nossa economia. O país está derretendo, buscando uma retomada, mas a gente tinha convicção de que, sendo transparente, haveria o entendimento dos servidores, e é o que está acontecendo. Só mais uma dúvida, esse reajuste agora, esses abonos, eles podem atrapalhar em futuras contratações, em futuros concursos, enfim, para encher mais o quadro do governo, ou não atrapalha, se for necessário? Eu acho que uma contratação ou qualquer eventual concurso que haja, ele é função de uma absoluta necessidade aliada a uma capacidade. Nós somos muito preocupados com a capacidade que o Estado tem de cumprir com seus compromissos, não só com os servidores da ativa, como os da inativa. E as coisas estão atreladas. Nós temos uma previdência deficitária. O governo do Estado coloca mais de 700 milhões de reais por ano para cobrir o déficit da Previdência. É um número muito expressivo. Aí é outra discussão que a gente está tendo, que nós temos que olhar para frente e resolver isso, equacionar isso. Não dá para fechar o olho. Isso não vai acontecer no nosso governo. Daqui a 10, 15 anos vai arrebentar. Já arrebentou. Vai inviabilizar. Nós não queremos chegar numa situação como o estado do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul, que deixou de pagar inativo. É simples. É direito, mas não tem dinheiro no caixa. A União, quando tem problema financeiro, ela roda a maquininha, ela emite título, ela faz dinheiro, com todas as consequências que podem ter na macroeconomia. Desbalanço, aumento de juros, déficit.
Agora, o Estado não tem essa capacidade. Faltou dinheiro no caixa, deixa de pagar. Seja o servidor, seja fornecedor, seja a própria máquina pública. Então, nós temos que ter muita responsabilidade com isso. Por mais dura que seja a negociação, nós temos que falar claramente para os servidores, para a sociedade, que nós temos que encontrar o equilíbrio entre o aumento de salário, entre a capacidade do Estado continuar prestando serviço à sociedade, e esse é o foco. São 2,5 milhões de habitantes, são 50 mil servidores, nós temos que equilibrar o resultado. Acho que esse é o objetivo, e nós vamos ser muito francos sempre nessa discussão. Luana, da TV Educativa, são 3 perguntinhas. Quanto tempo durou toda a negociação? Qual categoria recebeu o valor menor de abono, que seria de R$100? E como é que vai ficar para essas categorias que ainda estão em negociação o pagamento? Porque se ainda está em negociação, elas já vão receber? Como é que vai ficar isso? Veja bem, o abono foi pago hoje para todos os servidores, tá? Então, todos os servidores ativos e inativos do Estado receberam o abono hoje, né? O que falta negociar são detalhes, não vai ter um impacto muito grande financeiro do que falta negociar. Mas, se precisar, nós fazemos isso retroativo sem problema nenhum. Então, todos os servidores receberam hoje o mês de abril e maio, no seu olerite, tá? A categoria que menos recebeu foram algumas. Você quer todas? Todas? Então vou começar aqui. Gestão de medidas socioeducativas, que é o NEI, né, o Edio? Vai me corrigindo aí. Fiscalização de defesa sanitária, que é da IAGRO. Gestão de atividades de desenvolvimento agrário. Gestão de ações de desenvolvimento socioeconômico. Serviços organizacionais. Gestão de ação e assistência da cidadania. Gestão de ações de defesa do consumidor. Gestão para o desenvolvimento do trabalho. Eu acho que nem vocês sabiam que tem tanto, né? Isso daqui é só uma parte. Quantos são, secretário? Eu vou até o do aqui, deve ter mais umas 5, 6, quer? A letra V do alfabeto. Mas tem total, pelo menos servidores? Ah, não tenho aqui esse total de servidor. Vê aí para mim, Terezinha, mas a Terezinha já te passa, eu não trouxe aqui, tá? Então, todos esses tiveram 100 porque tiveram outros ganhos na carreira, tá? Qual que era a terceira? Quanto tempo durou de negociação sobre 40 dias? Começamos lá no dia, né? 60 dias? 60 dias. Tem que ter paciência. Oi, Carlos. Tudo bem? Amelo, você está correndo um pouco, hein? Eu te acompanho todo dia ali, você correndo, você está mais devagar. Vamos lá. Fala, Amelo SBT. Só para a gente pontuar, para não ficar dúvida, o Guido comentou que tem um impacto de abril a junho e de julho a dezembro, né? A data base dos servidores é abril ou maio? A data base é maio. É maio. Mas veja bem, é aquilo que eu falei da inversão cultural lá atrás. Nós queremos, a data é maio, tá? Tem uma lei que estabelece maio. Mas esse governo não quer se apegar à data de maio para dar avanços ao servidor, tá? E também não queremos, Anelo, isso é muito importante, caracterizar isso como um reajuste geral. O governo não deu reajuste geral para nenhuma categoria. Então não precisa ter o mês de maio. O que houve foram avanços para o nosso servidor, seja monetário ou seja em ganho na carreira. Então, não queremos caracterizar o maio. É uma conversa que vai se prolongar, que começa amanhã novamente rodadas de conversa, em julho tem outra rodada de conversa, então são avanços para o nosso servidor. Ok, então hoje é a primeira vez que eles estão recebendo o abono, todos hoje estão recebendo. O abono vai de 100 a 250. Correto. Referente a maio. Referente a abril. Abril e maio. Abril e maio. São 2 meses. 2 meses. Ok, bom, eles estão recebendo esse abono. Independentemente do abono, cada categoria aí, ou melhor, cada carreira tem algumas negociações em paralelo. Peculiares que não são monetárias. Não.
São ganhos na carreira. Isso, ganhos na carreira. Ganhos na carreira. Ok, esse abono ele vai ser pago até o final do ano, é isso? Ele está programado até abril do ano que vem. Desculpa, até abril do ano que vem, quando vocês sentam e conversam juntos. Novamente. Essa era a minha dúvida. Tá? Só pra E é vocês. bom deixar claro, Anelo, quando nós falamos em todos os servidores, tem que fazer justiça aqui aos cargos comissionados, que não tiveram aumento, nem o governador. Tá? Cargos comissionados não receberam hoje os 4 centavos. Tá? Cargos comissionados não entrou na negociação. São muitos, Carlos? Hoje deve estar em torno de 1.800. 800, né? Tá? Então, ok, bom lembrar também que os professores... E os professores foi lá em janeiro. Janeiro foi paralelo. Isso, e que tem uma negociação de ganhos até 2021. 21. Tá? Obrigado. Só complementando, também não sei se ficou claro na pergunta anterior, quando você fala assim, as categorias que menos receberam abono. Na verdade, o abono vai ser pago aqui até junho, e esses que ele mencionou de R$100, começa em junho esse abono diminuído, porque entram outros benefícios na carreira. Tá? Mas como eu disse, todos receberam hoje 4 centavos. Todos receberam uns 200. Boa tarde, Ayrton. Só um minutinho. Só para a gente continuar nessa questão, de abril até agora foi um valor igual para todo mundo? Todos. E a partir de junho do mês que vem, de julho, é que começa essa variação. 250. Sendo que o 250 já foi pago hoje também, que é um acordo. Tá? Ayrton Media News, vocês disseram, né, que o impacto até o final do ano vai ser de 151 milhões. Né? No balanço do quadrimestre divulgado na segunda-feira, o Estado está com superávit de 200 milhões. Né? Como a arrecadação apresentou queda esse ano, existe um risco com isso, né, desses 50 milhões de superávit que isso gostaria de entrar em déficit? Olha só, primeiro a gente tem que entender que a natureza da arrecadação do Estado, ela não é homogênea ao longo do ano. Lembra que PVA e outros tributos, eles são cobrados no começo do ano, janeiro, fevereiro, março, especialmente PVA, que tem um peso maior. A dinâmica econômica também da arrecadação do ICMS, ela difere dependendo da época do ano. Tradicionalmente, o segundo semestre tem uma arrecadação menor. Então, quando a gente publica um balanço quadrimestral, é uma fotografia de um período. Falar em superávit nesse período, ok, mas a tendência é aumentar despesa. Aí você tem razão, pode ser que ocorra um déficit, pode ser. O que a gente faz é trabalhar permanentemente no ajuste dessa relação receita-despesa para ter equilibrada a conta do Estado, o chamado equilíbrio fiscal. A maior dúvida, porém, não está no que a gente detém controle, é aquilo que a gente não detém controle. O exemplo mais claro disso é a dívida do Estado. O Estado ele tem a obrigação de pagar 1,2 bilhões por ano para a União. E essa é a possibilidade que faz toda a diferença em relação a esse equilíbrio fiscal. O que está em discussão hoje, que o STF determinou 60 dias para Estados e União chegarem ao entendimento, pode ser o fiel da balança entre ter superávit ou déficit. E se sinalizar um déficit, tiver que pagar essa conta da maneira como está posta, a ação do Estado ela tem que ser muito dura em cima dos seus compromissos. E é por isso que a gente tem feito uma negociação dura com os servidores, porque a gente não tem visibilidade em relação ao futuro, não só do Estado, do país. Quem é hoje que pode dizer o que vai acontecer no mês que vem? Quem é hoje que pode garantir o que vai acontecer com as contas desse país no segundo semestre? Nem a equipe econômica que está aí, sabendo que tem 173 bilhões de déficit para esse ano previsto. E que a equipe está trabalhando muito nesse sentido. Aí fala, eu não posso abrir mão do recebimento dos estados, que só esse ano significa 30 bi. Mas se não abrir mão, quem quebra são os estados, que já estão quebrados. Então é uma negociação muito dura, não só interna, mas externa, com os credores, com todos aqueles que a gente tem responsabilidade. E o governador está pessoalmente empenhado nessa discussão, está indo para Brasília segunda-feira. Hoje o secretário Márcio
estar em Brasília com o ministro discutindo essas questões financeiras, e no momento que havia uma instabilidade política muito grande, hoje tem um novo governo, novas discussões, novos posicionamentos, então era muito difícil o governo falar num reajuste anual, comprometer às vezes o orçamento do Estado, não que não merecesse, mas também é uma linha do governo fazer tudo isso que o secretário Carlos colocou como diretriz. Então nós não podemos, é cedo para falar déficit ou superávit, nós estamos trabalhando muito para que não haja déficit, mas tem muita variável que não está sob o nosso controle e que nós vamos trabalhar e agir para que a gente tenha o melhor resultado possível. A dívida é a principal delas. Só para dizer que hoje eu recebi do CONSAD, que é o Conselho dos Secretários de Administração do Brasil, que apenas o Paraná, por motivo de lei, está sinalizando um reajuste, e os demais, nenhum estado do Brasil sinaliza melhorias de salário em nenhum estado da federação. Lembrando que o Paraná tem esse projeto de lei que passou, no ano passado passou por uma discussão enorme com os servidores, vocês acompanharam, ocupação de praça, greve, e hoje tem início de greve geral em vários estados. O Mato Grosso está parado, o problema seríssimo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, então é uma situação realmente muito delicada nos estados. Mais alguém, gente? Quer dizer que o Mato Grosso é o único estado que está dando reajuste no Brasil? Consolidado, sim. E a lei que, por força de lei, o Paraná. Alguns estados ainda estão estudando alguma coisa. E a figura não é diferente do ano passado. 4 estados concederam reajuste no ano passado. Reajustes mínimos. Deixa eu deixar bem claro, né? O senhor chamou de avanços para os servidores, né? E não de reajuste geral. Então, o piso, como é que ficou? Só para deixar bem claro essa diferença de piso para abono e o que eles vão receber agora a partir de... Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Quando fala avanço, muitas vezes tem impacto financeiro e ganhos para aquele servidor. Quando a gente fala da incorporação do PCI, quando a gente mexe numa tabela, uma distância, por exemplo, entre uma categoria e outra, aquilo implica numa melhoria de salário para determinados níveis. Então, quando nós estamos falando em avanço, a partir de julho, são alterações na tabela, são alterações nas carreiras, que podem implicar ou não consequência financeira, né, para o Estado e ganho efetivo para o servidor. Aí é uma lista complexa e grande e específica de cada uma das N carreiras. Mas que mesmo assim nós fomos no limite da nossa responsabilidade, daquilo que nós havíamos planejado de que poderia ser investido no nosso servidor. E acho que é um momento importante do Mato Grosso do Sul, pergunta ali do Rodrigo, é importante, Rodrigo, porque fora a questão do reajuste, é um estado que ainda não sentou com os sindicatos, com os representantes dos servidores, para falar em rescalonamento, em parcelamento de salário. O salário está saindo até hoje, rigorosamente, no dia 1º do mês subsequente. Só mais uma perguntinha. Essa questão dos ganhos de carreira também é algo de Mato Grosso do Sul, né? Vocês falaram um pouco disso. Porque eu vou voltar lá no Fórum Dialoga. O ano de 2015, nós temos um comitê de RH dentro do Conselho de Governança, que é composto por servidores da Segov, da Fazenda e da SAD. O Fórum Dialoga, que o Riedel preside, que eu faço parte, passou o ano de 2015 conversando com todos os representantes dos servidores, 48 sindicatos e associações. E nós fizemos um levantamento com esses sindicatos, quais seriam as suas prioridades. Então, hoje o governo do estado do Mato Grosso do Sul sabe quais são as prioridades de cada carreira. E dentro desta prioridade, nós fomos para a mesa para conversar. Então, desde o ano de 2015, que o governo vem conversando com os representantes dos servidores.
para saber aonde avançar. E essa conversa que toma maior vulto, né, no mês de maio, porque é o mês do dissídio, mas que nós já estávamos conversando, nesta conversa é que nós avançamos nas prioridades elencadas pelos representantes dos servidores. Então, não houve sobressalto. Quando se falou em greve, houve alguma sinalização de greve. Eu não considero greve. Houve manifestações de uma parte da Polícia Militar, é bom dizer, o Detran, que ensaiou uma greve, mas depois viu que não tinha sentido, porque a greve deve existir quando o empregador fala: ó, aqui encerrou a discussão, não converso mais. E esse governo, ele vai ter a marca de nunca deixar de conversar com os servidores, com quem quer que seja. Um governo que foi eleito ouvindo as ruas, ouvindo as pessoas, não pode deixar de conversar. Então, nós conversamos em 2015, arredondamos até agora, maio de 16, e vamos continuar conversando com o servidor. E sempre que houver possibilidade de avanços, de ganhos para o servidor, eu tenho certeza que o governador Reinaldo Azambuja, que respeitem muito quem trabalha para o governo, irá conceder, não tenho dúvida disso. Pode deixar. A Tainá, a gente conversa de ideia. Vamos conversar, Tainá. Ficou certa a incorporação para alguma? Boa pergunta. Uma excelente, tá vendo? Excelente pergunta. Incorporação. Não existe incorporação para nenhuma carreira, para nenhum sindicato foi sinalizado em incorporação. Existe sim uma possibilidade, dentro daquilo que o secretário Riedel colocou agora, da evolução da economia do país, do Estado, dentro de ganhos, de sobras de receita, poderemos começar a estudar como poderá ser feita esta incorporação. Há uma sinalização favorável do governador, do governo, para que isso venha a ser incorporado, mas não existe o comprometimento do governo de fazer isso. Existe a possibilidade de se estudar quando, como poderá ser feita esta incorporação. E só complementando, é importante essa pergunta e esse entendimento, porque da maneira como sai esse posicionamento, amanhã tem 47 sindicatos aqui na frente discutindo. O nosso compromisso que nós fizemos é não ter redução do salário. Quando fala em incorporação, significa que aqueles R$200 de abono, a partir do seu vencimento, entra imediatamente na composição do salário. Agora imagina, se isso for acontecer ano que vem, para alguém que recebe R$1.200, por exemplo, de salário e 200 de abono, que é mais do que 20%, você coloca isso plano na carreira dele e bagunça toda aquela carreira. Porque começa com 1.200, aí tem uma sequência lógica de aumento. Se eu incorporar 200 do salário de todo mundo, acabou a tabela e o plano de cargo e carreira. Então não é nem uma questão de querer, é uma questão de poder. Não tem como fazer isso. O que nós assumimos o compromisso é não deixar que haja redução do salário. Talvez tenha que ser incorporado um pouco, continuar um pouco como abono, demorar 2, 3 anos para que tudo seja incorporado. Então é importante só deixar claro isso, porque não é sim ou não a resposta. É a construção da manutenção desse ganho da carreira ao longo do tempo. Vamos funcionar então? Acho que um de cada vez pode ser, aqui na frente, pode ser?